Glória a Deus. Alguém aqui faz um trabalho com as suas mãos, trabalho manual, e você tem que ser muito detalhista e perfeccionista naquilo que você faz? E quando você faz algo e você termina ali, você consegue dizer se ficou bom ou não? Sim ou não? E você pode ficar satisfeito ou insatisfeito com aquilo. Mas quando você faz algo e você vê que ficou muito bom, qual é o sentimento que vem no seu coração? Quando você faz algo, você fala assim, não, eu fiz e realmente ficou muito bom, né? Sem perder a humildade, né? Não é querer ser desumilde, mas aquilo que eu fiz ficou muito bom. Aquilo que você faz que fica muito bom, você cria um zelo por aquilo? Sim ou não? Você cria um cuidado por aquilo? Sim ou não? Sim. Essa noite quero que você imagine comigo. Existem construções do mundo aí afora. Se a gente pegar a Sagrada Família lá na Espanha, levou séculos e ainda não terminou, tá? Ainda não terminou. E as pessoas às vezes vão lá para aquele lugar só para ver aquilo. Séculos de dedicação, séculos de detalhes por detalhes, investimento de milhões e milhões de reais, de dólares, o que quer que seja. E as pessoas olham aquilo, elas ficam como? Elas ficam o quê? Maravilhadas. Elas se deslumbram com aquilo, elas falam, meu Deus, como que alguém foi capaz de fazer isso? Mas existe algo que não foi as mãos dos homens que fizeram. E nada se compara àquilo que Deus criou e formou, amém? E o que foi o que Deus criou e formou do barro? Quem? Somos nós. Existia lá o templo de Salomão. O templo de Salomão, se nós fôssemos reconstruir ele hoje, a quantidade de ouro, de prata que ele tinha, o valor dele seria de bilhões e bilhões e bilhões de reais. Eu creio que hoje em dia não é nem mais possível fazer algo como aquilo que foi feito. Mas há um Deus nessa noite que te criou, amém? Há um Deus que te formou nessa noite. E a glória e a presença dele não está sobre um templo, não está sobre uma construção, não está sobre coisas feitas pelas mãos dos homens, mas o Deus que te formou, ele também soprou sobre você o seu fôlego de vida, ele te trouxe vida e ele disse, agora você é minha imagem, você é minha semelhança e em você verão a minha glória, porque foi a minha mão que te formou, foi a minha mão que te fez. E quando Deus terminou, ele disse o quê? Ficou muito bom. Glória a Deus. Nada se compara àquilo que a mão de Deus faz, amém? E aquilo que a mão de Deus faz, Deus pode fazer do nada, Deus pode trazer coisas à existência que não existem. Deus pode formar a partir de algo e Deus pode transformar coisas com a mão dele, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 41, versículo 17. Eu dei essa palavra na terça, de uma forma breve. Hoje nós vamos desenvolver ela com mais profundidade. Isaías, capítulo 41, versículo 17. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis, fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em manancial. Porém no deserto cedro, acácia, murta e oliveira. Colocarei juntos no ermo, o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam,
que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: todos verão e saberão que a mão do Senhor está sobre a tua vida, e a mão do Senhor fará maravilhas na sua vida. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que a tua palavra seja revelada a cada mente, cada coração. Que cada mente, cada coração, Deus, seja levado cativo ao trono da graça. E receba do Senhor, Deus, uma porção que irá frutificar a 30, 60, 100 por um, no nome de Jesus. Essa palavra não será roubada, mas ela frutificará. Deus, talvez em meio ao deserto, alguém se encontra nessa noite. O deserto vai ser transformado, Deus, em manancial, em lago, em água viva, Deus, em nome de Jesus. Assim nós cremos e assim oramos. Amém. Amém. Isaías, o livro de Isaías, ele pode ser dividido em duas partes: do capítulo 1 ao 39 e do capítulo 40 ao capítulo 66. A partir do capítulo 40, nós começamos a ver aquilo que Deus vai fazer no futuro e Deus vai fazer na história ainda do seu povo. Então isso começa a partir do capítulo 40. Nós lemos aqui o capítulo 41. E o capítulo 41, ele também fala desse controle de Deus sobre a história. Capítulo 40 nós vamos ver que Deus criou as coisas. Aí tem aquele famoso versículo, né, que nós conhecemos lá: aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Mas um pouco está falando daquele Deus que criou, que formou todas as coisas. E o capítulo 41 também está mostrando um Deus que tem o controle da história, mas da história do seu povo. Do seu povo. Versículo 4 nos diz, neste capítulo que nós lemos, quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro, e sou eu mesmo com os últimos. Aquele que é o Alfa, aquele que é o Ômega, amém? Aquele que é o princípio e o fim. Deus é aquele que traz à existência todas as coisas. Deus é aquele que tem o governo sobre a história. E se Deus tem o governo da história mundial, da história de tudo que nós conhecemos, Deus tem o controle da história do seu povo, amém? Ele está desde o primeiro e Ele está com os últimos. Ele está desde o princípio até o fim. Porque tudo é dele, por Ele e para Ele. Amém, igreja? Glória a Deus. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo é para a glória e para o louvor dele. E o homem que está falando aqui é o homem que lá no capítulo 6 ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías aqui ele não precisava de uma nova revelação disso. Ele já tinha visto o Senhor sobre um alto e sublime trono. Porque ali o rei Uzias, que era um bom rei, tinha o quê? Morrido. Isaías estava preocupado, mas naquele momento Isaías tem um encontro com Deus. Ele vê o Senhor assentado sobre o trono. Eu já preguei sobre isso aqui também. E por mais que nós pensemos que as coisas estão fora do controle, o Senhor continua sobre o trono, amém? E dia e noite os serafins estão lá: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías, a partir do momento que ele viu aquilo, eu creio que na terra, quando Deus tocou ele com brasa viva no altar, na terra, por mais que às vezes ele estava sendo perseguido, como profeta, sendo humilhado, Isaías tinha sido impactado por aquela visão. Ele falava: eu vi o Senhor sobre o trono, eu sei quem está sobre o trono. E a única coisa que eu posso também fazer dia e noite como serafins é o quê? Santos, santos, santos é o Senhor dos exércitos. Toda a terra é do Senhor. Tudo que Ele fez foi Ele que fez, foi as mãos dele que fez, é a mão do Senhor quem fez, e tudo isso é para a glória dele. Glória a Deus. Nós precisamos ter essa visão como Isaías, de um Deus que está no governo da história, de um Deus que governa sobre o seu povo. Versículo 9, que nós estamos no contexto ainda: eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes, eu os chamei como povo,
eu disse: você é meu servo, eu o escolhi, eu não rejeitei. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Versículo 13: pois eu sou o Senhor, seu Deus, que o segura pela minha mão direita. Ele diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, vermezinho Jacó, em algumas versões, ó pequeno Israel, pois eu mesmo ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Glória a Deus. Israel está no cativeiro babilônico por causa dos seus pecados, mas aquele povo tinha se arrependido, e Deus está falando assim: você está preocupado? Não se preocupa não, eu estou com você. Talvez diante das nações, Israel, você não é nada. Talvez diante do que está lá fora, meu povo, vocês não são nada, vocês só são um vermezinho, vocês só são um pequeno Israel, mas para mim vocês ainda são meu povo. Eu escolhi você, eu não te rejeitei, eu não vou te abandonar, a minha mão vitoriosa está sobre você, por isso não tenha medo, eu estou contigo, não tenha medo. Amém? Talvez diante dos olhos lá de fora a gente é vermezinho de Jacó, mas para o nosso Deus nós ainda somos povo dele. Amém? Nós ainda somos povo do Senhor. Quantas nações tiveram a oportunidade de voltar para a sua terra? Israel teve essa oportunidade, porque Deus depois levanta quem? Ciro, e Ciro permite que o povo volte para reconstruir. Depois nós vamos lá em Neemias reconstruindo o muro, depois nós vemos Esdras fazendo uma reforma espiritual ali com o povo. O povo de Deus, o pequeno povo, é o que tem a oportunidade de retornar para sua terra, porque há uma mão de Deus sobre aquele povo. Amém? 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 Amém. O povo de Deus é o único que permanece durante os impérios. A gente tem o Império Babilônico, a gente tem o Império Persa, Grego, Romano, e esses impérios se levantam, e da forma que esses impérios se levantam, eles são o quê? Derrotados, destruídos, mas o povo de Deus permanece. Amém? Amém. Israel continua lá até hoje. Nós temos que orar pela paz de Israel, amém, igreja? E assim haverá paz também sobre as nossas vidas. Porque quando a mão de Deus está sobre o povo, sobre aquele povo lá, provisão. Quando a mão de Deus está sobre o povo, ali há cuidado de Deus, ali há renovo de Deus, ali há graça de Deus, ali há poder de Deus, ali há unção, ali há milagre, ali há maravilhas. Aonde a mão do Senhor está, tudo pode acontecer, amém? A mão do Senhor toca, o enfermo é curado. A mão do Senhor toca, o cativo é liberto. A mão do Senhor toca, o casamento é restaurado. A mão do Senhor toca, o filho, a filha perdida volta para a presença de Deus. Glória a Deus. Para o povo que se arrepende e coloca a sua confiança no Senhor, esse povo vê e sabe o que a mão do Senhor faz. Amém? O tema da minha mensagem nessa noite é: veja e saiba o que a mão do Senhor faz. Amém? Veja e saiba o que a mão do Senhor faz. E o que a mão de Deus faz, nada se compara ao que a mão de Deus faz. E lá no início eu disse que a mão de Deus fez o quê? Deus nos fez. Deus nos fez porque nós, gente, não é o cachorrinho, não é o gatinho, não é o golfinho, né? Não sei, tem mal que você gosta aí. Não é uma planta. Os céus podem até declarar a glória de Deus, o firmamento anunciar a obra das suas mãos, mas eles apenas manifestam a glória de Deus. Nós carregamos a glória de Deus. Aleluia. A glória de Deus está em nós. O Espírito da glória habita em nós e está nos transformando de glória em glória cada vez maior. Amém, igreja? Glória a Deus. A mão de Deus que nos fez
Quando o homem peca, o homem sai debaixo da mão de Deus. Mas quando o homem aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quando o homem entende que Jesus Cristo foi na cruz crucificado com o seu corpo, seu sangue derramado, ele entende isso e fala: não, eu reconheço que Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu entrego a minha vida a Jesus. Sabe o que acontece? A mão de Deus volta sobre a vida daquela pessoa. Você que já entregou a sua vida a Jesus, você pode ter certeza que a mão de Deus está sobre a sua vida, amém? Amém? Amém. Você está sobre a mão de Deus. E primeiro, o que a mão de Deus faz? A mão do Senhor transforma a impossibilidade em possibilidade. Amém? Primeiro, a mão do Senhor transforma a impossibilidade em possibilidade. A mão de Deus transforma o que não é em algo que Ele quer que seja para a glória dEle. Amém? A mão de Deus pega o improvável, o que nada é, e o transforma, como diz lá em Coríntios, o transforma para que seja algo, para que assim glória seja dada a quem? Ao Senhor. Amém? A mão de Deus traz à existência aquilo que não existe. Amém, igreja? Nós vimos aqui no versículo anterior que Deus traz gerações, Deus traz nações à existência. É a mão de Deus que faz isso. Quanto mais a mão de Deus não vai fazer coisas em nossas vidas. Amém? Nós vemos no versículo 17 que o pobre e o necessitado buscam água, não está encontrando, a língua está ressequida, a pessoa está ali morrendo de sede. A pessoa que continuar dependendo daquilo que o mundo pode oferecer, a pessoa que continuar dependendo do que as pessoas podem oferecer, a pessoa que continuar dependendo do que às vezes até o trabalho das suas mãos podem oferecer, às vezes a pessoa vai se encontrar cansada, sobrecarregada, sedenta, faminta. Mas aquele que busca ao Senhor e não busca os ídolos, os falsos deuses, porque nós vemos aqui no versículo 7, também dentro do contexto, que ali um estava falando para o outro: seja forte, mas seja forte para quê? Para construir ídolos, né? Um estava motivando o outro, versículo 6, né? Estava motivando o outro a fazer o que era errado. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva que bate na bigorna. Ele diz, acerca da soldagem: está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Mas o versículo diz assim: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó é quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo. Deus está falando assim, ó: lá fora eles estão dependendo dos ídolos, lá fora eles estão dependendo do que as suas mãos fazem, mas você, meu povo, você, meu servo Israel, você, ó Jacó, você que é da descendência de Abraão, o meu amigo, eu cuido de você, eu sustento você. Busque-me e você vai encontrar, bata, a porta vai se abrir. Jeremias 33, versículos 2 e 3. Assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma e para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Clama a mim e eu responder-te-ei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clama a mim, busca a minha face, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. E ali está no contexto de cativeiro também, e Deus vai falar assim: eu vou converter o vosso cativeiro. O que é isso? Você vai ser livre. Amém? Você não é mais escravo, você é livre, você é meu povo. Porque eu, o Senhor, versículo 17, parte B, eu, o Senhor, vou te responder. Eu, Deus de Israel, não os abandonarei. O que Deus está falando aqui? Está sedento, está faminto, está aflito, está cansado, está sobrecarregado. Eis que estou à porta e bato. O que vai acontecer? Se atentamente ouvir a minha voz. Ali, né? Esse versículo não é para incrédulo, é para a igreja. É para a igreja falando assim: ó, estou à porta, eu estou batendo, quero cear com você, quero estar contigo, quero ter comunhão com você. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E diz que Deus vai entrar, Deus vai fazer morada, Deus vai dar solução, Deus vai dar resposta. Ainda que nosso pai e nossa mãe nos deixem, o Senhor jamais nos abandonará. Amém, igreja?
Ainda que uma mãe esqueça do seu filho que ela estava amamentando, e não dá nem para ela esquecer, porque às vezes, como se esquece, o bebê começa a berrar. Se ela ficar mais tempo também, começa a doer, pode empedrar, não sei o que, ela não tem como, ela tem que alimentar o filho dela. Deus está falando assim, mesmo assim, uma mãe possa até tentar esquecer, eu não te abandono, eu não esqueço de você. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu, o Senhor, lhes responderei, eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Então há uma promessa de Deus para nós. Pode estar tudo seco, pode ser os dias mais difíceis, a crise pode estar lá fora, pode ser tempo de seca, de aflição, mas ainda haverá resposta de Deus para nós, amém? Ainda haverá resposta de Deus para nós de forma abundante, porque o versículo 18 diz assim, ó, mas não tem como, não tem jeito, está tudo seco. Deus está falando assim, não importa se está seco, porque eu abro rio na colina estéril, eu abro fonte no vale, eu transformo o deserto no lago, e eu faço do chão ressequido manancial. Aos olhos humanos é impossível e improvável, mas para Deus é possível, para Deus é provável. Amém, igreja? E aquela pessoa não tem jeito não. Ah, eu não mudo não. Ah, meu casamento acabou. É um deserto, está tudo seco, está tudo acabado. A minha vida profissional, meu irmão, não interessa qual área da sua vida. Deus está falando assim, eu trago à existência coisas que não existem. Eu faço aquilo que para você é impossível, possível. Eu faço aquilo que para você é improvável, provável. Porque eu sou o Senhor. Glória a Deus. Então aonde não existe, Deus vai trazer a existência, né? Aonde é impossível e improvável, Deus vai transformar aquele local, que era um local assim, devastado, arruinado, seco. Deus vai fazer brotar manancial. Deus vai fazer brotar fonte. Porque aonde tem água tem o quê? Aonde tem água tem o quê? Vida. Qual que é a profecia lá de Ezequiel? Que a água vai vir, vai purificar, e vai ter o quê? Vai ter vida de novo. Vai ter vida ao ponto que eles vão pescar, e vai dar para pescar de sobrar, vai ter árvores frutíferas para todos os lados ali. E nós entendemos que é em direção ao Mar Morto. Aquilo ali vai ser transformado num lugar de vida, um lugar de morte, um lugar que é impossível ter vida. Deus vai fazer ter vida, porque para Deus, aquilo que para nós é impossível, para o Senhor é possível, amém? Então, primeiro, a mão do Senhor faz o impossível e o improvável. A mão do Senhor faz o impossível e o improvável, e torna possível e provável. Segundo, a mão do Senhor nos leva a viver o nosso propósito. Porém no deserto, o cedro, aí ele começa a falar aqui as árvores. Vai pôr aonde? Aonde Deus vai pôr? Mas por que Deus não bota no jardim, né? Bonitinho. Deus está falando que vai pôr aonde? No deserto. Lá no mundo está seco. Lá no mundo as pessoas estão vazias. Lá no mundo os casamentos estão arruinados. Lá fora é o deserto. Mas eu vou colocar você como uma árvore frutífera, frondosa, uma árvore que vai estar lá no mundo apontando, mostrando que a mão do Senhor está sobre a tua vida. Glória a Deus. Mostrando que ainda tem esperança, mostrando que ainda há casamentos que dão certo, que valem a pena, mostrando que ainda há famílias que servem a Deus, mostrando que ainda há pessoas diferentes, amém? Você vai ser aonde colocado no deserto para mostrar que a mão do Senhor faz essas coisas. Glória a Deus. Conta aí quantas árvores tem. Cedro, acácia, porto, oliveira, cinestre. Aí algumas versões mudam, né? O nome, abeto, pinheiro. Está aqui na minha versão. Se você contar, são quantas espécies de árvore? São 7 espécies de árvore. Para quê? Para mostrar que a obra de Deus é perfeita, amém? Porque o 7 na Bíblia significa o quê? Perfeição. Então ela está mostrando que a mão do Senhor ela faz as coisas. A obra da mão de Deus é algo perfeito. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida é perfeito, é exato, amém? Amém, igreja?
porque assim Deus se revela. Quando nós pensamos em Deus, é uma trindade, né? É Pai, é Filho, é Espírito Santo. É Deus, mas cada um tem a sua função, amém? Cada um tem o seu papel. Da mesma forma, Deus nos fez como? Deus nos fez como? Diferentes, amém? Dentro do nosso casamento, o marido é diferente do quê? Da mulher, cada um tem a sua função, cada um tem o seu jeito. Aí nasce filho, né? A Laurinha você colocava no carrinho, ela dormia aqui no culto, dormia no bebê conforto, a Laurinha. A Luísa dormiu? Não nada, né? A Luísa você coloca no bebê conforto, parece que está cheio de espinho, né? A Laura dormia no bebê conforto, você coloca a Luísa no bebê conforto, vai, se comporta, você coloca, dá um segundo, você coloca, colocou, ela já vira, quer ficar em pé no bebê conforto. Ela quer ficar em pé no bebê conforto, segurando a frente do bebê conforto. Em pé. Cada árvore tem o quê? O seu jeito. Amém? Cada árvore tem o seu jeito. Mas tudo isso é para mostrar e revelar a glória de Deus, amém? Porque é na diferença. Quando se tem unidade, que é revelado o quê? A maravilha e a beleza de Deus, amém? Porque se fosse todo mundo igual, ia ser bonito, ia ser belo. Não. Mas o que faz as coisas belas e bonitas é o quê? Essa diversidade de Deus, amém? E Deus faz de forma perfeita isso. E aqui nós temos o cedro. O cedro que representa algo duradouro, estável. O cedro ali na Bíblia, geralmente o cedro do Líbano. Muito resistente ao sol, resistente à seca. Uma árvore aí que cresce devagar. Mas ela vive de 1000 a 3000 anos. Tá bom? Ou não? 1000 a 3000 anos o cedro. E aí eu falei na terça-feira aqui, né? O cedro, nos 3 primeiros anos de vida dele, ele cresce para onde? Para baixo. E ele cresce 1,5 metro de profundidade. E a planta tem o que? 5 centímetros. Ele cresceu 1,5 metro de profundidade, a planta tem 5 centímetros. E aí, a partir do 4º ano, o que vai acontecer no cedro? Ele vai crescer. Tem gente que quer crescer rápido demais. Tem gente que as coisas sobem muito rápido na cabeça. A queda acaba sendo o quê? Muito grande. Sabe o que o cedro nos ensina? Primeiro, crie raízes profundas, amém? Primeiro, se alicerce em Deus. Quando eu comecei na igreja, lá em 2008, eu me converti verdadeiramente. Eu falei para os jovens, eu já tinha que ir para acampamento, eu já tinha que ir para a escola bíblica. Eu, desde os meus 9 anos de idade, eu aprendi. Mas eu me converti verdadeiramente aos meus 18 anos de idade. O que eu fazia? Eu ia evangelizar na rua. Oportunidade para pregar era extremamente o quê? Escasso. Mas eu queria servir a Deus. Eu queria servir ao Senhor. Então eu estava lá na igreja, carregando cabelo, estava lá na igreja, lavando velho de igreja, estava lá pintando a igreja, estava lá na igreja da qual fazia parte, trabalhando, me dedicando. Por quê? Eu queria fazer algo para Deus. Enquanto eu fazia essas coisas, assim, eu percebi que Deus estava fazendo. Deus estava fazendo com que as minhas raízes se aprofundassem nele. Amém, igreja? Crie raízes, aprofunde as suas raízes. Porque a tua raiz, conforme ela se aprofundar, ela vai determinar lá na frente o tamanho que você vai alcançar, a sombra que você vai proporcionar para as pessoas, amém? Amém? Amém. O descanso que você vai poder trazer para as pessoas, os frutos que você vai poder oferecer ou não. Quanto maior for a tua raiz para baixo, mais você vai crescer, mais você vai ter para oferecer para Deus, amém? Porque você não está aparecendo por si mesmo, mas porque você está plantado numa terra. E a Bíblia diz assim, que Deus nos transportou das trevas para o reino do seu Filho amado. Sabe o que significa isso? Que nós fomos plantados num novo lugar. Nós somos plantados no reino do seu Filho amado. E neste reino de Deus, agora nós começamos a criar raízes. E quanto mais nós criamos raízes em Deus, mas o Senhor aparece nas nossas vidas, amém? Porque a gente só fica de pé se nós estivermos enraizados no Senhor, amém?
Amém? E o cedro ele só vai produzir semente com 40 anos de vida. O cedro também tinha um perfume excelente. Não importa se você está crescendo devagar, não importa se você está crescendo em Deus, amém? Amém? E aqui nós temos a acácia. O cedro da acácia. A acácia durável também, altamente resistente. A acácia, tanto a flor como a semente, também servia como aroma, algo aromático. Tinha um cheirinho bom demais, né? Mas uma primeira coisa que chama a atenção na acácia, ela consegue crescer aonde a acácia? No deserto. Quando a gente pensa deserto aqui, eu sempre falo isso, foi reforçado. Deserto na Bíblia não é deserto de areia igual ao Saara, tá bom? Deserto da Bíblia é deserto de Negev, lá, Negev ou Negev, tanto faz. O deserto da Bíblia é um deserto rochoso, tá bom? Em alguns lugares você encontra plantas ali, até mesmo árvores e arbustos. Tanto que Davi ia com as ovelhas também passear ali e dar alimento para as ovelhas, tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho. E o cedro é uma dessas árvores que cresce mesmo em meio ao deserto. Amém? Você vai crescer no lugar da impossibilidade e da improbabilidade, amém? Só que tem uma coisa muito mais especial aqui estudando a caça. Qual que foi a madeira escolhida para construir a Arca da Aliança? A acácia. Isso aqui eu achei muito interessante. A acácia foi a madeira escolhida para construir a Arca da Aliança. E a acácia, ela tem o quê? A sua acácia, os seus campos têm espinhos. Então o que teve que fazer? Trabalhar na acácia. Alguém aí às vezes tem uns espinhos aí que Deus tem que trabalhar? Mas Deus vai trabalhar, amém? Deus vai tirar os espinhos. Deus vai te limpar. Deus vai te preparar. Porque ali quando a arca é construída, o que é colocado ali na arca? As 2 tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um pote com maná. Tá bom. Mas quando Moisés estava lá no Santo dos Santos, o que estava lá dentro? A Arca da Aliança. E o que acontecia sobre a Arca da Aliança entre os querubins? A glória de Deus vinha, amém? Meu irmão, minha irmã, o trabalhar de Deus não é fácil, amém? Deus vai arrancar os espinhos de você, Deus vai arrancar aquilo que não presta, Deus vai trabalhar, Ele te formou, Ele te fez uma caça, talvez. Ele fez com as mãos dele, mas Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai colocar os mandamentos dele dentro de você. Até um graveto vai florescer, amém? Vai ter um pão vivo dentro de você, amém? E a glória de Deus não vai estar somente sobre, porque a glória de Deus vinha sobre a arca, mas como eu disse lá no começo, agora a glória de Deus está dentro de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Aqui nós temos também a murta. A murta que era usada como uma planta ornamental, né, para decorar. As folhas dela serviam como expectorante, né, para o pulmão, antisséptico também, tinha uso medicinal. Mas o que chama a atenção aqui na murta? A murta ela era triturada para produzir uma boa fragrância. Isso aqui o crente, o cristão tem que entender isso. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus está lá no Getsemane, prensa de olivas, sofrendo, está angustiado, o peso do nosso pecado está vindo sobre o Senhor. Mas qual foi a boa fragrância que veio disso? Nós que estávamos mortos, devendo o pecado, hoje nós somos livres, amém? Jesus foi triturado, moído, como aqui na ceia nós celebramos. Ele foi moído, transpassado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Talvez com a murta nós vamos ser triturados, mas o bom perfume de Cristo vai exalar
de nós, amém? Nas lutas, nas crises, nas dificuldades, nós vamos falar assim: está difícil, está doendo, mas eu ainda tenho o meu Senhor, a mão dele está sobre a minha vida, a mão dele está sobre a minha casa, a mão dele está sobre meus projetos, sobre tudo que diz respeito. A mão do Senhor está sobre mim. Não vou produzir mau cheiro, mas eu vou produzir glória a Deus, adoração a Deus, porque digno é o Senhor na minha vida, seja no tempo bom, seja no tempo mau, digno é o Senhor. Deus. Glória a Deus. Aqui nós temos a oliveira. E a oliveira, lá no Antigo Oriente, era um dos elementos principais do Oriente. A oliveira era alimento, azeitona. A oliveira produzia, ali conforme era prensada, né? As azeitonas, a prensa de olivas, era produzido o quê? O azeite que iluminava, o azeite que era usado para higiene, para curar, para ungir nas cerimônias religiosas. E da mesma forma, a oliveira, ela cresce no deserto, a oliveira cresce no meio de rocha, a oliveira cresce em montanha, em vale. A oliveira, não importa onde ela cresce, onde que ela esteja, ela vai crescer e ela vai dar fruto. E da mesma forma, tem a oliveira, talvez lá em Israel, que era da época de Jesus, e desde a época de Jesus, o que ela está fazendo? Adivinha? Ela está fazendo o quê? Está produzindo fruto, amém? Amém? Você vai produzir muito fruto para Deus, amém? Salmo 52:8. Eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Confio constante no amor de Deus, para sempre e eternamente. Oliveira, símbolo de fidelidade e determinação. Que eu sou como uma oliveira na presença, na casa de Deus. O tempo vai passar e eu vou continuar o quê? Eu vou continuar constante no amor de Deus, sempre eternamente. Em todo o tempo eu vou continuar nesse amor de Deus. Eu vou continuar nessa presença de Deus, frutificando, dando frutos e frutos em abundância. Amém, igreja? Amém. Deixa eu correr. Então a azeitona, ela nasce ali, e como eu disse também lá, o Getsemane é prensa de olivas. Aperta. O cristão é assim: quanto mais nós formos prensados, mais unção tem que sair de nós, amém? Glória a Deus. Talvez por um momento a gente murmure, talvez por um momento a gente desanime, talvez por um momento nós fraquejemos, mas a mão do Senhor nessa noite vai te fazer uma oliveira que permanece na casa dele, na presença dele, no constante amor dele. E aquilo que vai vir de você vai produzir unção e unção dobrada sobre a tua vida, no nome de Jesus, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E aqui correndo, resumindo, né? Cipestre que era usado na construção. E interessante que Deus se compara ao cipestre, lá em Oséias 14:8, diz que Deus é um cipestre verde. E lá em Isaías 37:24, aqui, um pouco antes, vai falar o quê? Que nós somos um cipestre escolhido. Deus se identifica como um cipestre e nós somos identificados como cipestre. E aí na internet também eu estava dando uma pesquisada, teve uma queimada lá na Espanha, 2011, e a mata inteira queimou. Só que teve um tipo de árvore que não queimou. Adivinha qual tipo de árvore que não queimou? Aonde tinha um conjunto de cipestre, não queimou. Permaneceu. Meu irmão, lá fora pode estar pegando fogo, pode te jogar na fornalha, nós não vamos queimar, amém? Nós não vamos morrer, porque o Senhor está conosco. Nós vamos permanecer de pé, dando fruto, amém? Amém, igreja? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. A mão do Senhor faz essas coisas. E cada um de nós, e aqui não vou desenvolver, mas cada um de nós podemos ser também como um abeto, algumas versões mudam, um pinheiro. Cada um de nós cumprindo com o propósito que Deus tem para nós, amém? Amém? Terceiro e último: a mão do Senhor fez, faz e fará.
Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: a mão do Senhor já fez na sua vida, mas a mão do Senhor está fazendo algo hoje na sua vida. E a mão do Senhor vai fazer algo amanhã na sua vida também. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Para que veja e saiba, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Para que o povo, que povo é esse? Para que o povo de Deus veja e saiba. A gente vai olhar para a vida do nosso irmão, a vida da igreja, da nossa irmã, vai falar assim: meu irmão, Deus fez algo na sua vida. Amém? E eu não vou ficar com medo, não, vou ficar feliz porque Deus fez algo na vida do meu irmão. Amém? E todos também vejam e saibam. Quem que é todos? Todos mesmo. Quem está lá no mundo, quem está na igreja, quem está na família, não importa o emprego, todos verão e saberão que o Senhor é o Deus da tua vida. Glória a Deus. Quem é o Senhor da tua vida, da tua história? E nós já vimos aqui da mão do Senhor. Se nós voltamos um pouco antes, lá no versículo 9 que eu li já, diz assim, eu vou ler a partir do versículo: eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Versículo 13: pois eu, Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, diz: não tema, eu ajudarei. Amém, igreja? Pastor, estou como Pedro, afundando, a mão de Jesus vai se estender, vai te levantar, amém? Pastor, eu estou enfermo, a mão do Senhor vai te alcançar e vai te curar. Pastor, eu preciso de uma libertação, não sei, alguém da minha família precisa ser liberto de alguma coisa, a mão do Senhor vai alcançar lá, vai transformar no nome de Jesus. E nós vamos fazer o quê? 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? A mão do Senhor, o braço forte do nosso Deus, a mão vitoriosa do Senhor está aqui para nos fortalecer, ajudar, segurar. A mão do Senhor está aqui nos segurando nessa noite, amém? Olha para a pessoa que faz uma assim, ó, segura na mão de Deus e vai. Amém? Quem aqui já ouviu essa expressão? Meu irmão, minha irmã, segura na mão de Deus e avança. Você é a igreja do Senhor, você não é do que retrocede, você é do que avança para a salvação, amém? Você é aquele que avança, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Nós somos a igreja do Senhor, o povo de Deus. A mão de Deus abriu o mar, a mão de Deus levou o povo em segurança, a mão de Deus fez uma nave do céu, a mão do Senhor fez lá maravilhas no Egito, a mão do Senhor fez tantas e tantas coisas. Lá em Neemias vai falar assim: eu fiz isso porque a boa mão do Senhor estava comigo. A boa mão do Senhor estava comigo. E Neemias foi lá, tinha um projeto, desenvolveu um projeto, porque a boa mão de Deus estava sobre a vida dele. Se você for entrar num projeto seu, talvez não vai dar certo. Mas se você entrar num projeto buscando ao Senhor, se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, Deus vai te guiando, Deus vai te direcionando. E a mão dele que faz as coisas, você não precisa nem fazer tanta força, né? Só precisa estar atento, só precisa estar sensível à voz do Senhor. Essa mão do Senhor está sobre nós. O Santo de Israel o criou. Então Deus nos fez, Deus nos formou de formas diferentes. A forma que Deus fez Lucas não fez Idalés, fez Adriel diferente, fez o mundo diferente. A forma que Deus me fez a minha esposa diferente. Deus nos fez de cada um de uma forma. Deus conhece a nossa estrutura, porque o Senhor nos criou. Deus sabe exatamente como trabalhar com cada um. E Deus trabalha, até o pastor Nato falou alguma coisa disso semana passada. E Deus trabalha com cada um de uma forma diferente.
Mas se nós estivermos nas mãos do Senhor, Deus vai trabalhando, amém?